A resposta correta é a letra B, Programa Universidade para Todos. O programa Casulo está de volta. Hoje estamos falando sobre o acesso ao ensino superior. E eu quero retomar a questão do ProUni aqui. Vou começar com a professora Iris. Professora, a gente vive de fato uma espécie de revolução nessa área. Porque eu estava olhando aqui os dados desde 2005, né? 1 milhão de bolsas, 67% integrais. Quer dizer, é bastante gente, né? Que o país já conseguiu incluir. É isso mesmo? A cada semestre entram, no mínimo, com muita tranquilidade na universidade, de 500 a 800 mil alunos, a abertura de vagas. Eu acho que seria importante a gente colocar para as pessoas que estão nos ouvindo como é que se chega a esse número, né? É a universidade que estabelece quantos alunos ela quer oportunizar o ingresso, é o próprio governo. Então, assim, as regras do ProUni estabelecem que para cada 9 alunos pagantes na universidade, o 10º deve ser um bolsista de ProUni, com 100% de bolsa, ou então 2 alunos com 50%. Essas são as bolsas obrigatórias, ou seja, o número de bolsistas está diretamente ligado ao número de alunos pagantes da universidade. Quanto maior a universidade, quanto maior o número de alunos que ela detém, maior será o número de alunos ingressantes no ProUni. Então, no nosso caso aqui, se a gente tem 10 mil alunos, 1.000 poderiam ter a bolsa ProUni. Exatamente. 10%. E a gente vem crescendo a cada semestre esse novo ingresso. Agora, professora, por que assim o ano passado, ou melhor, o semestre passado, né, Santa Catarina ganhou, ou teve, né, 7.500 bolsas, né, e agora para o segundo semestre só 4.026? Por que isso? Porque, na verdade, o número de alunos que ingressam no segundo semestre é significativamente menor do que do primeiro. E a conta é sempre tendo como base aquele semestre do ano anterior. Então, se nós tivemos 1.000 alunos que entraram em 2011-2, esse número será utilizado como base de cálculo para as vagas em 2012-2. Só para reforçar assim, rapidamente a questão da renda, né? Qual é a renda que a pessoa tem que ter, a renda familiar? Para as nossas vagas de 100%, que são as bolsas obrigatórias, o critério de acesso ao ProUni é ter feito o Enem no último ano, ter se inscrito no ProUni, uma renda per capita de até um salário mínimo e meio e ter estudado o ensino médio em escola pública ou particular com 100% de bolsa. Tá certo. Obrigado, então, Iris, por enquanto. Vamos falar agora a questão também, que está na pauta aqui, a questão das cotas, né? E a nossa repórter, Laís Lara, fez uma matéria sobre isso. Vamos lá. O sistema de cotas é certamente o assunto mais polêmico quando se trata do ingresso ao ensino superior no Brasil. As cotas raciais são um modelo de ação afirmativa implantado pela primeira vez no ano de 1960 nos Estados Unidos, para diminuir a desigualdade socioeconômica entre brancos e negros. No Brasil, as cotas raciais ganharam visibilidade a partir dos anos 2000. A Universidade de Brasília, a UNB, foi a primeira a adotar esse sistema de cotas raciais no país, em junho de 2004. As universidades têm autonomia para definir o funcionamento do sistema de cotas. Por isso, existem diversos modelos espalhados pelo país. O sistema de cotas raciais causa polêmica, pois os critérios para definir se o vestibulando é negro ou moreno não são precisos. Mas e você? O que tem a dizer em relação ao sistema de cotas raciais? Ridículo. Porque nós somos mistura de raça. Não existe o porquê, não tem uma razão, não tem fundamento. Bom, eu sou contra, porque eu acho que não tem sentido. Eu acho que todas as pessoas são iguais, tem que disputar o direito para cada um para entrar dentro da universidade, pela sua capacidade e não pela ajuda por sua raça, cor. Eu acho que é certo. Eu gostaria que estivesse isso em todas as faculdades. Eu acho que é bastante interessante que todas as faculdades comecem a implantar esse tipo de sistema. Não sou a favor do sistema de cotas, porque eu fico pensando o que será da loira de olhos azuis e muito pobre. Devia ter uma cota para ela também, né? Eu acho que o que influi nisso é a condição financeira, não a cor da pele. Complicado responder, porque, não sei, eu acho que todo mundo tem a mesma capacidade, então eu não sou tão a favor assim. Porque ao mesmo tempo que acho que a cor da pele não diferencia o estudo que a pessoa teve ou não. Sou contra. Bom, aí a gente viu esse tema que é muito polêmico, a questão das cotas. Professor Guerini, realmente, não sei qual é a sua posição em relação a isso, mas há uma dívida social com os negros, né? Se a gente pensar até, por exemplo, do que o histórico, o glorioso Darcy Ribeiro coloca, né? Que os negros foram libertos, né? Da escravidão e aí
tiveram que ir para as cidades, né? E foram aí e criaram as grandes favelas, né? Ele coloca isso bem claro. Realmente o negro hoje precisa desse apoio? Eu diria o seguinte, nós vivemos numa sociedade em que a exclusão ela tem marcas e ela tem uma face. E, óbvio, essa face ela recai sobre uma raça e é um resgate histórico, é um resgate politicamente orientado pelo governo para com aqueles que produziram uma nação pela escravidão. Ocorreu um enriquecimento de classes que foram as classes que dominaram a estrutura social, econômica e política brasileira durante todo esse período que nós vivemos, e significa uma retribuição por aquilo que nós cometemos enquanto uma nação, ou seja, a escravidão ela tem que ser reparada. Essa reparação ela não pode ser feita monetariamente, mas ela tem que ser feita de forma politicamente orientada, em que dê autonomia de agência e condição para que esse grupo social, que é majoritário no Brasil, resgate as condições mínimas de ser reconhecido na sociedade. Então, políticas afirmativas para os negros, a política de cotas, que já foi declarada constitucional, assim como o ProUni, que é para aquelas pessoas que têm renda inferior e não têm acesso. São os excluídos como um todo, né? Isso, para as mulheres, para as pessoas portadoras de necessidades especiais, significa reconhecer que nós temos uma sociedade que é plural, que ela tem diversidade, que ela é complexa e precisa reparar alguns problemas no curso histórico do seu desenvolvimento. O caso das cotas raciais, embora seja bastante emblemático, ele é necessário. Sabe-se pelas estatísticas que o maior número de encarcerados, sentenciados, excluídos, que recebem um salário de indigente, um salário miserável, são negros. Então, para resgatar isso, nada melhor que dar acesso à cidadania via oportunidades. E essa é uma oportunidade em que o Brasil, enquanto um país que se diz democrático, tem que cumprir. É um papel histórico a ser cumprido por qualquer governante. E uma coisa que se percebe, só de interromper um pouquinho, Iris, assim, na fala das pessoas, assim, que chama a atenção é que parece que a gente não se percebe, né, enquanto país o que somos, né? Porque, assim, basta tu ir numa aula, por exemplo, a gente tem 1, 2 alunos negros no máximo, uma turma de 40 alunos. Onde estamos negros, né? Seria 50%. Mas as pessoas falam assim, mas e o loiro excluído? Mas é incrível isso, parece que a gente não assume a nossa questão, a nossa desigualdade O Gessé racial. de Souza, ele fala que é um problema sério, que é essa cultura da invisibilidade, e é um complexo que se institui em glorificar o oprimido, mas ao mesmo tempo é a ideia de que nós não nos reconhecemos enquanto uma nação que ela tem uma maioria que é negra, que ela tem uma origem que é uma origem histórica negra. Nós é que somos, na verdade, a minoria, mas somos uma minoria que dominou pela força e pela violência. Então está na hora de agora reconhecer que existe uma maioria que merece ser considerada porque ela produziu essa história. E eu diria mais, só para encerrar, a questão é que as cotas é uma das políticas que um governante deve ter para dar oportunidade a esse extrato da população brasileira que hoje não tem acesso às condições mínimas necessárias de existência, e essa superação histórica é necessária. Tá certo, é isso que quer falar ali. Eu vejo como uma questão muito polêmica, sem dúvida nenhuma, porque existe uma negação, muitas vezes do branco e às vezes do próprio negro, da sua própria raça, né? Aquilo que você colocou muito bem, se nós formos olhar à nossa volta, quantas pessoas fazem parte da nossa sala de aula que são negros? Quantas pessoas no nosso local de trabalho? Aqui na Univale mesmo, quantos funcionários nós temos negros? Quantos professores nós temos negros? E isso é um dado real, né? Então, dizer que não há necessidade, porque tem que se fazer pela própria conquista do saber, sim. Mas se nós formos olhar, quantos alunos estão frequentando a escola pública de ensino médio? E quantos brancos ou negros? E qual é a quantidade de negros que fazem parte da escola do ensino médio na rede particular?
Então, se ele não tem, o negro não tem uma qualidade de ensino na educação básica, a possibilidade de ele acessar a universidade através de um ProUni acaba tendo que ser garantida através de cotas, porque senão ele talvez não consiga uma nota adequada. Ele já vem num desvio, Ele já vem num desvio. Eu vou dar um exemplo. As mulheres na população brasileira são maioria, mas são tratadas como direito de minoria. E existe cota para as mulheres participarem no processo eleitoral, ou seja, tem que ter no mínimo 30% de vagas preenchidas por mulheres, ou seja, ninguém questiona isso. Quando se trata da negritude, aí nós começamos a criar uma série de óbitos, ou seja, nós temos que intitular esse país e acabar com essa ideia de que o Brasil é cordial, que nós somos um país racista ainda. E essa lógica tem que ser rompida por políticas que são políticas de Estado e conduzidas politicamente pelos governantes, independente de contradições aparentes. É uma necessidade de gerar oportunidades. Eu diria, quem não está com condições de ter alimentação adequada, não terá também um futuro adequado. Sim, sim. Isso significa que eu tenho que gerar oportunidades para que ele consiga entrar nesse concorrido mercado de trabalho e também ser reconhecido como um igual. E ele é um igual dentro do Estado Democrático de Direito. E essa necessidade de cota, ela se faz necessária até que se chegue a um status equilibrado, né? Para que é aí momentânea, sim, né? Ela tem que... é momentânea, ela é temporal, até o momento em que você consiga ver que todos, independente de raça, cor e todos os outros fatores que geram a questão da distinção, se tornem equilibrados para então tirar esse critério de cota. Tá certo. Nosso programa está quase no fim, mas eu queria assim, finalizar um pouquinho essa questão das cotas, quer dizer, e até percebendo, a gente não vê nessas pessoas em postos de comandos, né? O Brasil aí que a gente vê a desigualdade, né? A gente não vê, por exemplo, um negro dirigindo altos carros, né? Raro, então falar jogador de futebol, não sei o quê. E tem isso também, parece, que a gente, quando ele tem oportunidade, ele dá certo, né? Eu acho que o futebol mostra bem isso, né? Quando a pessoa tem oportunidade, ela consegue vencer. Mas, no geral, o negro é muito alijado da nossa sociedade, né? Com certeza que essa é uma das grandes conquistas do Estado Democrático Brasileiro, um reconhecimento desses que foram os construtores da nação, que ficaram invisíveis durante muito tempo. E é claro que não só negros, mas mulheres também estão tendo esse direito, porque nós temos que reconhecer as debilidades de uma sociedade que é uma sociedade periférica, desigual, excludente, racista e machista. Ou seja, todas essas políticas que acabam contemplando esses grupos e que garantem a ampliação de cidadania é um passo para a melhoria das condições de existência da própria sociedade e melhoria, inclusive, da condição de vida, ou seja, o nível que nós teremos no futuro pode ser melhor. Talvez nós não tenhamos essa capacidade de ver esse resultado imediato, está aqui para assistir. Mas provavelmente as próximas gerações terão uma sociedade melhor. Melhor, né? Com certeza. E para finalizar, assim, 30 segundos de cada um, em relação ao ensino superior, né? A pessoa que hoje está nos vendo, nos ouvindo, quer dizer, tem que aproveitar a sua oportunidade? As portas das universidades estão abertas, as portas dos programas de bolsa de estudo estão aí, basta a pessoa interessada buscar essas informações, buscar, no caso da Univale, o setor de bolsas que está disponível para orientar a todo e qualquer um que tem interesse e necessidade de requerer esse benefício. Guerini? E é óbvio que existe uma qualidade que vai sendo observada pela melhoria da oferta dos cursos de graduação que atende ao interesse da própria sociedade. Há uma mudança das políticas, há um acompanhamento do Ministério da Educação através de padrões de qualidade dos cursos superiores, o que garante objetivamente um resultado de melhoria daquele indivíduo que entrou numa universidade que vai sair com outra visão de mundo, um outro padrão de existência, né? E uma melhoria também da sua condição material. Tá certo. Professora Iris, só o telefone e o e-mail lá do setor de bolsas, para de repente, se alguém quiser, né, se a senhora puder dar para nós. O telefone do setor de bolsas é 47 3341 7887 e o e-mail é bolsas@univale.br. Também na nossa página da internet
www.univale.br/bolsas. Tá certo, gente. Muito obrigado pela participação aqui no programa Casulo, né? Espero que tenham gostado, eu gostei também muito. Ok, o prazer foi nosso. Obrigada. Tá certo, gente. É isso aí, pessoal que está em casa. E na semana que vem a gente volta com mais um programa Casulo. Valeu!